bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do podcast Manual Vida Saudável. É com muita alegria que eu retomo esse projeto. Ficou um pouquinho em pausa por conta de 1 milhão de coisas que eu tinha para fazer, que meu casamento, e agora eu tô retomando. E eu pensei em fazer uma segunda temporada focada num tema específico, que é a obesidade. Porque é o que eu mais atendo, é o que é mais frequente no meu consultório, então na minha prática clínica é o que eu tenho mais experiência para falar. E também porque é uma doença que está muito presente hoje no mundo inteiro, né? Então a prevalência está subindo cada vez mais. A gente tem uma condição, né, nos hábitos, tanto de vida quanto no trabalho, que tudo tem uma tendência a facilitar com que as pessoas tenham obesidade, né? Então, vai ser um episódio focado nas dificuldades que a gente tem no tratamento da obesidade, nas dificuldades que as pessoas com obesidade sofrem no dia a dia. E para começar essa primeira temporada, a gente vai falar do aspecto psicológico, da carga mental da obesidade, porque eu acho que a gente começando daí, a gente consegue entender por que é tão difícil ter essa doença e tratar essa doença. Vou trazer alguns dados estatísticos para vocês entenderem a importância desse tema. Um estudo feito no Reino Unido mostrou que 88% das pessoas com obesidade já sofreram preconceito, abuso ou crítica por estar acima do peso. Apenas 26% relataram ter sido tratadas com respeito quando frequentaram estabelecimentos de saúde. E 46% se sentem desconfortáveis com a situação que estão passando. Esses números mostram o quanto é essencial a gente reconhecer, discutir esse problema para diminuir o impacto que essa carga mental da obesidade tem influência nessas pessoas. Para falar sobre esse assunto super sensível, eu trouxe uma convidada que já veio ao podcast. É a primeira convidada que vai ter repeteco no podcast. E muito importante, foi o episódio mais ouvido da primeira temporada. Então ela já chega com o pé na porta, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, Juliana Vilela. Seja muito bem-vinda novamente. Que chique! Você viu que você tá com muita moral? Nossa, eu fiquei até, sim, lisonjeada. muito. O seu episódio da primeira temporada foi o mais assistido. Jura, Mari? Juro. Gente, depois você vai lá ver as honra. estatísticas. Inclusive, eu vou deixar um link aqui para quem ainda não viu como fazer parte do Clube das 5 da manhã. Foi maravilhoso esse episódio. Eu acho que muita gente teve insights interessantes para temas, assim, que tava muito na moda, né? Então, hoje a gente vai falar de outro tema, que também é muito sensível, acho que é muito importante a gente falar, que é sobre a carga mental da obesidade. Bora? Bora. Então, vamos para a primeira coisa, assim, primeira pergunta. Como que você define esse aspecto psicológico, o sofrimento que as pessoas com obesidade sofrem pela condição em si? Então, acho que você trouxe aí alguns dados que são, assim, assustadores, né, Mari? E quando a gente fala de obesidade, a gente precisa entender, né, que mais do que os fardos físicos, né, decorrentes da doença, a gente tem esse fardo mental também, que vai ter uma série de consequências. E esse fardo, ele está relacionado basicamente ao estigma que as pessoas com obesidade vivenciam, né? Então, esse fardo, ele vem do estigma e das consequências desse estigma, né, na saúde mental. E a gente, né, vai ver hoje, né, conversando que não só também na saúde mental, mas no próprio comportamento, né, no próprio padrão alimentar que as pessoas com obesidade vão desenvolvendo, né? Então, as consequências são muito sérias. E o estigma, ele vem em que aspecto, assim? Por que as pessoas com obesidade têm esse estigma? Então, acho que é legal a gente definir, né, assim, o que é estigma. Isso, né? eu acho bem importante isso. Definir coisas pra gente não ficar falando uma palavra aleatória. E aí, eu gosto muito da definição que estigma é quando eu desvalorizo uma pessoa ou um grupo com base numa característica. Né? Então, é a desvalorização, é olhar para aquela pessoa e entender que ela tem menos valor, né? Que ela não é tão qualificada,
por uma característica. Quando a gente fala do estigma do peso, né, é em função do peso. Então, eu vou ter uma desvalorização social em função da minha forma física, né, ou do peso que eu tenho. Então, e esse estigma, ele é baseado numa série de estereótipos sobre aquela característica. E em relação à obesidade, os estereótipos que a gente tem, eles são: a pessoa é preguiçosa, né? A pessoa não tem autocontrole, a pessoa não se preocupa com a saúde, só come besteira. Só come besteira, come muito. Come muito e só come besteira. E só come besteira, né? É preguiçoso, só fica no sofá. Então, todos esses estereótipos, eles levam, né? Alimentam esse estigma, né? Eles levam a essa desvalorização. E esse estigma vai acarretar uma série de consequências, como preconceitos, o bullying. Então, essa desvalorização, essa imagem distorcida da pessoa com obesidade, ela vai acarretar uma série de consequências na vida, né, dessas pessoas. E começa desde a infância, né? Desde a infância. E isso é o mais... eu acho que é uma das coisas mais complicadas em relação ao estigma do peso, né? Que ele começa na infância e muitas vezes ele começa na própria família. Né? Começa dentro de casa. Dentro de casa. Então, a gente tem estudos que mostram que crianças na pré-escola, crianças de 3 a 5 anos, elas já apresentam, né, esses preconceitos. Uma internalização de que ela é pior, que ela não é capaz, né? Sim, tanto da criança com obesidade, né, quanto das outras crianças. Né? Então, a gente vê as duas coisas, né? A própria criança entendendo que, se eu tô com sobrepeso, isso é negativo, né? E eu não quero, né, essa característica, quanto as outras crianças também se comportando como se aquela característica fosse realmente algo que diz sobre o valor daquela criança. Que é determinante, né? Sim. Nesse aspecto, assim, de estigma, no congresso que eu fui recentemente de obesidade, teve uma aula, teve várias aulas só sobre estigma. E daí, você estava falando dessa carga, né, de que a pessoa é vista, né, como preguiçosa e tal, mas não só a sociedade em si inclui essas características, mas a mídia também. Então, filmes, séries, revistas, tudo em relação a quem tem excesso de peso é estigmatizado. Você não vê nenhum filme em que tem uma pessoa com obesidade que ela é a mais inteligente, que ela é a mais bem-sucedida. Não, é sempre aquela que é meio bobona, muito engraçada, né? Gosta de fazer graça, todo mundo ri. Claro que hoje em dia, pessoas que estão ficando um pouco mais conscientes, isso deu uma diminuída. Mas se você olha os filmes da época que a gente era criança, adolescente, é bizarro o quanto essas pessoas sofriam preconceito. E aí tava todo mundo no cinema e rindo. Sim, não, e eu, além de trabalhar, né, com essa população, eu vivo essa situação, né? Então, eu fui uma criança com um peso muito, assim, maior do que a maior parte dos meus coleguinhas, né? Então, eu acho que a gente vê isso de forma muito clara, né? Então, e essa estigmatização da mídia, né? A gente acaba perdendo referências. Então, quais são os modelos? Né? Então, com uma pessoa que cresceu, né, com obesidade, vendo essas influências, para mim é muito claro, né, o impacto disso, né, nos pacientes, nas pessoas que vivem com obesidade, porque a gente perde os modelos. Então, além do estigma externo, esse estigma ele vai se internalizando. E aí você vai tendo essa sensação de que você não vale a mesma coisa, né? Tem uma sensação de menos-valia, que você não é capaz de atingir alguns cargos específicos, né, por conta de estar acima do peso. Sim, e quando a gente fala desse estigma, né, internalizado, ele é pior ainda, ele tem consequências piores ainda do que o estigma externo, né, do que o preconceito externo, porque imagina, né, o que é eu internalizar esse estigma? É eu passar a acreditar nesses estereótipos. Que é verdade, que o que estão falando sobre mim é verdade. Sim. Porque uma coisa é eu vivenciar alguém falar, não, você é preguiçosa, né? E eu ouvi, é claro que isso é incômodo, isso é desconfortável, mas se eu sei que aquilo não é verdade, o impacto é um. Quando eu acredito nisso, né, o impacto é de outra dimensão. E é o que mais acontece.
Causando um sofrimento muito maior, enorme. né? Sim. Tá. Sim. E de que maneira esse preconceito, essa discriminação afetam emocionalmente essas pessoas que estão com obesidade? Começa desde o bullying na escola, né? Questão familiar, né? Igual você falou. Aí vai evoluindo para escola, faculdade, emprego, né? Mercado de trabalho. Como que isso vai influenciando psicologicamente? Então, se a gente for pensar, né, que é um preconceito, um estigma que a gente vai vivenciar ao longo de todo o desenvolvimento, né? Desde a infância até, né, a velhice, ele vai estar presente e ele vai colocando desafios em todas essas etapas, né? Dentro da família, na escola, no trabalho. Então, como consequência disso, a gente vai tendo muito mais vulnerabilidade, né, e muito mais risco, por exemplo, de desenvolver quadros depressivos, né, de desenvolver transtornos de ansiedade. O uso e abuso de substâncias nessa população também tende a ser maior. O risco de suicídio é maior. E aí tem uma coisa que eu acho que é muito importante da gente destacar, que é quando a gente fala dessas consequências, a gente está falando de forma específica das consequências de viver o preconceito e não do peso. Isso é muito importante diferenciar, porque quando a gente estuda, quais são os fatores de risco de pessoas que têm obesidade, né? Aumenta o risco de ter pressão alta, de ter diabetes, de ter depressão, de ter ansiedade, mas é pela obesidade em si ou pelo preconceito, pelo estigma que ela sofre? E aí o que essas pesquisas mostram é que, porque de forma simples, né, mas é como se eu tivesse sempre dois grupos, eles têm IMCs similares, né, então os dois grupos têm um IMC alto, mas um grupo vivenciou muita estigmatização e o outro não. Então, o outro foi um grupo sortudo que tinha uma família não passou do bem. por isso. Sim. E o outro grupo não. E aí o que a pesquisa mostra é que essas consequências elas aparecem no grupo que sofreu a estigmatização e no outro grupo, mesmo com peso alto, isso não aparece. Que dá a impressão, né, assim, eu acho que não é um estudo prospectivo, né, é um estudo observacional, mas já traz pra gente essa hipótese de que sim, se eu não tenho ninguém me falando que eu sou menos capaz, ninguém me criticando, se eu busco tratamento em locais que me acolhem, eu vou ter muito menos depressão, ansiedade, doenças mentais. Com certeza, com certeza. E todas essas questões, claro que elas são complexas, né? A gente sabe que o próprio quadro de obesidade é um quadro inflamatório, a depressão a gente sabe que também, né? Hoje a gente entende como uma doença que também envolve muita inflamação. Então, é claro que estar com um peso maior pode aumentar esse risco também. Mas a questão que a gente vê muito claramente é que quando existe, além de tudo, esse processo do estigma, do preconceito... Os fatores externos vão potencializar ainda mais esse risco. Com certeza. E tem você falou, né, nesse caso os estudos não são, né, prospectivos, mas tem um estudo que é muito interessante, que eu acho muito legal, que ele acompanhou pacientes por 15 anos. Então, ele começou a acompanhar adolescentes de 15 anos, e aí depois ele foi olhar como é que estavam esses adolescentes lá nos 30, né, os mesmos grupos ali. E aí eles observaram que as pessoas que também vivenciaram, né, o estigma, elas tinham mais chance de 2 vezes mais chances de desenvolver obesidade, de ter um ganho de peso significativo. Então, predizia, né, a vivência do estigma, a vivência de situações, né, de preconceito, ela predizia muito mais, estava muito mais correlacionada com ganho de peso, né, com episódios depressivos no futuro. E aí você pensa assim, mas tem muita gente que fala assim, mas eu tô criticando porque eu quero ajudar. Eu não quero que a pessoa ganhe mais peso, principalmente dentro da família. Se a minha filha tá comendo demais, eu vou lá e tiro o prato da frente dela. Eu vou lá e fico criticando o corpo dela, porque eu me preocupo. Porque eu quero que ela perca peso, porque eu sei que a obesidade vai trazer consequências para ela. Só que, como esse estudo mostrou, tem um efeito contrário.
se você sofre muito esse tipo de estigma, ou tipo, né, bullying e tal, comentários depreciativos, a sua chance de ganhar peso, de não sair da obesidade e até de desenvolver transtornos, transtornos alimentares é maior. Sim, muito maior. E isso assim, é aquela história, né? É um tiro no pé, né? Porque a gente acaba produzindo exatamente aquilo que a gente quer evitar. Então, a gente sabe que o estigma, ele é um fator estressor, né? Então, enquanto seres humanos, a gente precisa de ser aceito, a gente precisa de fazer parte de um grupo, né? Então, a gente evoluiu, né? A gente sobreviveu evolutivamente em função disso. Então, experimentar a exclusão, experimentar essa possibilidade é muito sofrido, né? É um estressor muito grande. E quando eu estou vivendo um estressor, eu tenho que desenvolver alguma estratégia para dar conta desse estressor. E às vezes a comida é a estratégia. Exatamente. E o que a gente vê é que para esse grupo, né, quando a gente fala do estigma do peso, a estratégia que a gente mais usa é se voltar para a comida como forma de lidar com esses estressores. Eu acho que é duas coisas: isolamento e se voltar para a comida. Eu acho que tem sempre essa relação. Eu acho que o isolamento não de todo mundo, né? Quando é um quadro mais específico, mas sempre se volta para a comida. Porque a comida sempre vai estar lá, a comida sempre vai te entender. A comida sempre vai dar aquela sensação prazerosa, né? Se for uma comida muito palatável, ela vai estar sempre lá do seu lado. E comida é uma fonte, né, de regulação emocional. Né? Se a gente pensar, imagina, né, lá o bebezinho no peito, colo da mãe, né? Então, assim, comida está associada, né, a uma série de sensações positivas. Então, a comida, ela é uma das estratégias, né, que todos nós temos, independente de ter maior peso ou menor, a gente usa ela. Para comemorar, para descansar, para ter um momento de prazer com socialização, né? A comida está envolvida em tudo. E aí a questão é que quando eu vivencio esses estressores, né, de uma forma muito intensa, com muita frequência, e se a gente pensar que frequentemente esses estressores vêm da própria família, a gente está falando de um grupo que às vezes não tem o apoio social. O suporte dentro de casa falta também, né? E aí, realmente, a comida acaba se tornando, né, uma fonte muito acessível de regulação emocional. Conforto. Mas isso acaba, né, trazendo essas outras consequências, desenvolvendo, né, um comer emocional, a compulsão alimentar, que também a gente vê que é muito frequente, né, de desenvolver frente a esses estressores. Então, a forma da alimentação vai ficando também muito disfuncional. Disfuncional, sim. E, na sua experiência, quais os principais desafios que você já percebeu? Só 26% das pessoas relataram ter sido bem tratadas quando procuraram serviços de saúde. Na sua experiência, assim, na psicologia ou no atendimento multidisciplinar, qual a maior dificuldade você enxerga das pessoas com obesidade quando vão procurar algum serviço de saúde? Acho que tem alguns desafios, né? Acho que o primeiro é que essas pessoas já frequentemente viveram experiências muito traumáticas até, né, ou muito desconfortáveis com profissionais. Então, é muito frequente as pessoas terem medo ou receio de buscar ajuda. Né? Então, a gente vê que são pacientes que às vezes relutam mais em buscar um apoio. Né? E quando eles buscam, né, infelizmente, às vezes a gente ainda encontra profissionais que vão estar sob controle desses estereótipos que a gente conversou. Né? Então, frequentemente, o que a gente vê são as pessoas relatando que o médico, ou nutricionista, né, ou professor de educação física, porque isso está presente em todas as áreas da saúde, né, já pressupõe que a pessoa, por exemplo, não faz atividade física, já pressupõe que ela não come bem, né? Então, geralmente, né, nos atendimentos, as consultas costumam ser menores, né? Os próprios profissionais da saúde relatam que eles acreditam menos que o paciente vai seguir as orientações, né? Então, eles intervêm menos, né? Eles são menos empáticos.
E os próprios pacientes percebem isso, né? Então, é um grupo, né, de pacientes que confia menos no médico, né? Confia menos nos profissionais que acompanham. Então, às vezes é mais difícil criar uma relação de confiança porque a pessoa já está ali armada, já vai armada. E às vezes a pessoa não se abre porque tem medo do julgamento. Quem está do outro lado, na maioria das vezes, não está preparado para tratar alguém com obesidade. Eu vejo muito falta de preparo mesmo. Tanto preconceito, né, estigma, e pela obesidade não ser uma doença tão estudada na faculdade. A gente estuda obesidade como fator de risco. Fator de risco para 50 mil condições e todo mundo sabe que é uma pandemia, que está aumentando e papapá, mas parar para pegar, sentar e estudar obesidade, não existe isso na faculdade. Na endócrina, tipo, falando especificamente, clínica médica, né? Depois que eu fiz a faculdade, eu fui para a residência de clínica médica que estuda todas as áreas clínicas. Lá também não tem nada específico para obesidade. Tá bom, vou para endócrino. Aí, né, vou ficar preparada. Também não. Então, nem na residência de endócrino a gente tem um conhecimento tão específico quanto a gente precisaria, né? Eu fui aprender todos esses estigmas, todos esses pormenores da obesidade, depois de já estar atendendo os pacientes e ver que, peraí, eu não tô dando conta, de fazer nada. Não vai sair do lugar isso daqui. Então, a gente tem que estudar além. Tem que ir, sei lá, em cursos, em congressos que vão falar só sobre isso, e tem que entender que a maioria dos profissionais de saúde tem preconceito em relação a tratar pacientes com obesidade. Não só profissionais que não estão habilitados. Por exemplo, muitos pacientes meus falam que sofreram preconceitos de outros endocrinologistas, que seria a especialidade, assim, tipo, número 1, sei lá, tratar a obesidade. Tem muitos que sentem preconceito de próprios endócrinos. Então, como que fica, né? Essa pessoa tá completamente sozinha. Ela não tem quem buscar ajuda. Sim, Mari. E é assustador, né? Ouvir essa descrição. Porque, assim, os preconceitos, né? Os estereótipos, a gente não tem como fugir, né, de ser influenciada por eles. Isso está na sociedade, né? Mas a gente, enquanto profissional da saúde, tem a responsabilidade de começar a entender, né? Olha, isso aqui é o que eu internalizei de estereótipo, né? O que faz sentido, o que não faz, né? Para realmente conseguir dar um tratamento adequado. Um suporte maior, né? Para esses pacientes, né? Hoje que, assim, a gente tem, né, essas... médicos que tratam só obesidade, quer dizer... Médicos que estão em busca ali de emagrecer as pessoas, né? Que é diferente também, né? Tipo, nutrólogos e charlatões e tal. Então, a gente aumentou muito pessoas que tratam quem quer perder peso. Mas quem trata obesidade mesmo, eu acho que a gente não saiu ainda muito do lugar. Porque é igual a gente tá comentando aqui, é muito mais profundo do que só o peso na balança. Tem outras coisas envolvidas que a gente precisa ir lá e buscar, ir lá de pouquinho em pouquinho, né? Acho que tem que começar pelos profissionais de saúde. Com certeza. E acho que essa ideia também, né, Mari, do quanto a gente associa um corpo magro, um corpo com peso menor, à saúde, como se esse fosse o objetivo para o tratamento da obesidade, né? Transformar aquele corpo num corpo menor, né? Num corpo magro. Quando, na verdade, a gente sabe que não é isso. Não é isso, com certeza. A gente precisa devolver saúde, igual você falou. É uma doença inflamatória, então eu preciso diminuir realmente a inflamação, eu preciso diminuir o risco de ter, né, outras complicações e tal, mas não necessariamente chegar a um IMC normal, que muita gente ainda não está preparado para fazer e para cuidar. E acho que isso contribui muito também para esse estigma, né? Porque esses dias eu ouvi um relato de uma pessoa que estava com um IMC muito alto, né? Conseguiu perder, tipo, 20 quilos, mas essa pessoa, ela vai ao médico, a primeira resposta é: não, mas você precisa emagrecer, né? Eu já emagreci! Sim!
E é claro, como você falou, não, é claro que, ok, talvez ele possa emagrecer mais, mas como que estão os parâmetros já, né, de os outros parâmetros de saúde? Então, isso muitas vezes vai ficando, né, enviesado por esse olhar. Né? Por esse olhar de que um corpo magro é um corpo saudável. A gente sabe que também tem um monte de gente que tem um IMC normal e que a saúde tá bem ruim, né? Sim. Não é, tipo, um resultado... como que a gente fala? Tipo, uma coisa que leva a outra. Não é necessariamente esse caminho linear, né? Tem outras coisas que estão envolvidas. Eu tinha até colocado aqui no roteiro a gente falar sobre a relação entre o estigma da obesidade, depressão e ansiedade. A gente já comentou sobre isso. Mas, assim, queria saber se existe algum outro transtorno mental ou alguma doença psicológica, psiquiátrica que está relacionada com esse estigma da obesidade, além dessas que a gente já falou. Mari, eu acho que além dessas, acho que principalmente os transtornos alimentares. Ah, é verdade. Então, acho que principalmente a gente vê muita correlação com a compulsão, né? Bulimia, eu acho que também, né? Também, que vem esse aspecto, né? Também tem um aspecto da compulsão e uma forma também disfuncional de tentar controlar o peso, né? Que é muito comum também por pessoas que vivenciam o estigma, que é tentar mudar esse peso de qualquer forma. Então, elas às vezes acabam fazendo ou muita privação, restrição, né? demais. Restrição, ou vomitando. Privação. Né? Então, eu acho que principalmente essas, assim, além da depressão, ansiedade, acho que essas são as que eu lembro mais. Eu acho que o Sávio me falou que o transtorno está mais associado com a obesidade é o transtorno bipolar, mas não é como o que a gente está falando aqui, né? Em relação ao estigma sendo o causador, né? Esse é o contrário. Exato. Exatamente, porque no transtorno bipolar a gente vai ter uma característica de impulsividade. E muitas vezes essa impulsividade ela vai aparecer na relação com a comida. Então, por isso que é tão frequente a gente ver pacientes que têm o transtorno bipolar, tendo também quadros de obesidade, e aí vencendo o estigma. Aí o negócio se retroalimenta e vira uma bola de neve. Difícil. A gente falou um pouquinho dos filmes antigos, né, das mídias tradicionais, mas hoje em dia as mídias sociais estão no topo das coisas que mais vão desenvolver transtornos alimentares e reforçar esse estigma da obesidade. Lá no congresso teve uma aula com o psiquiatra Dr. Taki Cordaz, e ele falou assim, gente, desde sempre teve isso. Mostrou uma revista lá de 1930, mostrando o padrão estético que era da época, né? Que era um corpo bem mais cheio de voltas do que hoje. E daí ele falou assim, a rede social só colocou uma lupa nisso. Que, tipo, é muito mais acessível, né? E só que parece que na minha impressão, assim, eu não tava viva naquela época, né? Mas a minha impressão é que a rede social piorou muito esse estigma e o padrão de magreza. Eu acho que sim, né, Mari? Eu concordo. Eu acho que, por mais que já existisse, eu acho que essa característica da rede social, da internet, né, de forma geral, essas mensagens, elas estão muito mais acessíveis o tempo todo, né? Então, na minha época, né, eu nasci em 83, né? Então, sei lá, estava em 93, com 10 aninhos, você tinha que comprar uma revista, né? Ok, lá na TV estava passando a novela, mas, olha, tem um horário para assistir a novela, né? Tem um contexto onde você vai ter contato de forma tão evidente com esse aspecto da mídia em específico, né? Hoje a gente está o tempo todo. 100% do tempo em contato com esses estímulos. Então, eu acho que vem muito do tempo, do acesso, do quanto a gente é bombardeado por esses estereótipos o tempo todo. Né? Tem um outro aspecto também da rede social que eu acho que contribui, que é o quanto é mais fácil também atacar as pessoas dentro dessa rede.
né? Então, essa sensação de anonimato, de distância, ela torna muito mais frequente a experiência de agressão mesmo, né? As pessoas são frequentemente agredidas por estarem com um corpo maior, né? Por terem obesidade. Então, eu acho que essa relação também dos comentários, isso... Eu entendo que também contribui muito para E o contrário também é verdadeiro. O corpo muito magro, 1000 likes, 1000 comentários, um reforço positivo absurdo não só em corpos magros, entre aspas, saudáveis, mas também pessoas que estão com anorexia estão recebendo palminhos, estão querendo saber como que foi o tipo da restrição que fez. Eu não vejo ninguém que tenha obesidade dando a receita de como foi que chegou ali. Mas as pessoas que têm, até às vezes, transtornos alimentares graves, estão lá contando como que é que chega naquele corpo. Sim, que passa por essa valorização, né, por essa idealização desse corpo magro. É como se o corpo magro, ele viesse com um pacote, né? Então, se eu estiver magro, eu vou ser feliz, eu vou ser bem-sucedido, né? Não é só o corpo, é o pacote. Total, eu sempre pergunto isso para as minhas pacientes, que eu trabalho com expectativa e realidade, né? Algumas têm uma expectativa de peso muito abaixo do que, às vezes, o tratamento medicamentoso e não medicamentoso consegue chegar. Aí vem aquela pergunta, o que você acha que vai acontecer com você quando você chegar nesse peso? Você acha que você vai ficar mais feliz? A maioria fala que sim. Então, é essa idealização, né, de que com um corpo magro eu vou ser mais feliz. Sim, você ser mais feliz. E aí, isso a gente vê muito, né, no tratamento da obesidade, assim, no consultório. Essa expectativa que é uma expectativa irrealista. Porque é muito mais do que isso para você de fato ser feliz, para você de fato ser realizada. Ser valorizada. Às vezes o marido critica o corpo e tal. Aí a pessoa emagrece, ele continua criticando outras coisas, então só muda o foco. Se a pessoa que está com você, né, te desvaloriza, não é com uma melhoria estética que você vai salvar seu casamento. Assim, se ele como você falou, tá criticando o peso, não tem mais o peso, ele vai achar outras coisas para criticar, né? Vai desviar o assunto. É outro ponto. Se a gente fala em questões familiares, eu acho que o assunto fica até mais difícil de ser tratado, né? Porque eu sempre converso muito com as minhas pacientes, pergunto da relação, né? Do marido, dos filhos, dos pais, né? Que às vezes algumas são bem novinhas, ainda moram com os pais. E os relatos que eu ouço, Juliana do céu. Eu fico sem entender como que existem famílias, parceiros, até pessoas desconhecidas que te veem na rua, que eles são torturadores. Eles fazem uma tortura que me dá... Assim, eu juro que o meu olhinho enche de lágrima várias vezes. E eu fico assim, gente, eu não acredito. E aí, quando é marido, aí é mais fácil de falar mal, né? Eles falam mal do marido, se separa, pelo amor de Deus. Mas, gente, como que a gente faz com as famílias? Eu não sei. Dá até Próxima pergunta. Essa eu não consegui responder. Essa é difícil demais, né, Mari? Porque, como você falou, frequentemente a gente tá falando de pessoas que não têm, ainda estão ali, né? Ainda dependem daquela família, né? E elas amam, assim, eu vejo que as minhas pacientes, elas amam. Tipo, a mãe tóxica. Elas amam. Sim. E como você falou, acho que logo no início, né? Muitas vezes, assim, tem famílias que de fato são, né, tóxicas, que não têm uma intenção realmente de ajudar, mas a maior parte fazem comportamentos inadequados com uma boa intenção. E isso a gente vê muito, assim, a intenção é boa, mas o resultado, a forma de fazer acaba sendo muito prejudicial. Talvez o estigma piore isso, né? Porque sempre todo mundo tá com esse estigma internalizado, aí você vê alguém do seu lado que tá passando por isso, você vai meio que reforçar esses valores, né?
Sim, e muitas vezes os pais e as mães ficam com medo, né? Porque eles sabem, né? Que, nossa, se minha filha tiver com um peso maior, o risco dela ser estigmatizada, né? Dela sofrer preconceito, dela sofrer bullying na escola é maior. Então, às vezes os pais ficam mesmo meio desesperados, assim, de como intervir e acabam adotando aquela ideia de que se eu for muito duro, se eu for muito punitivo, isso vai ajudar, né? E na verdade não ajuda. Então, Nossa, que susto. então, quando a gente está trabalhando, né, com os pacientes, o que a gente tende a orientar é, sempre que possível, né, comunicar para os pais, comunicar para o parceiro, né, o quanto que aquela fala, aquele comportamento está agredindo, né, o quanto que dói ouvir aquilo, né, falar de uma forma assertiva, sem ser agressivo, mas de uma forma assertiva, né, olha, quando você fala sobre o meu peso, isso me faz sentir muito mal, né, eu não gostaria que fosse assim, eu entendo que você quer me ajudar, mas vamos pensar em outras formas. Para mim, se você fizer isso me ajuda muito mais do que se você falar dessa forma. Então, inicialmente, a gente tentar comunicar, né, para a pessoa que está ali, né? Muito próxima do convívio, né? Comunicar, tentar educar nesse sentido do que pode ajudar um pouco mais. Nem sempre isso vai ser suficiente, né? E aí, quando isso não é suficiente, o que a gente tenta orientar é tentar minimizar esses contatos na medida do possível, um pouco né? mais de distância, você fala? Sim, quando possível, né? E de tentar se fortalecer, né? Também, aí entra a questão, né, do buscar terapia, buscar, né, um apoio para também se fortalecer e dar conta de lidar com essa família, porque muitas vezes, assim, a gente nunca tem o controle sobre o comportamento do outro, né? Então, quando eu falo de compartilhar, é uma tentativa de tentar me influenciar, mas no limite, né? Eu vou ter que, de alguma forma, aprender a lidar com esse contexto, né? Então, muitas vezes eu preciso de apoio, vou precisar de uma ajuda para construir, né? Um apoio profissional mesmo, né? Para se fortalecer, para conseguir lidar com aquilo. Eu tenho pacientes que já sofreram tanto com isso, que daí quando a gente começa um tratamento medicamentoso, por exemplo, elas têm vergonha porque já passaram por esse processo várias vezes e aí tem o reganho de peso e tal, vai começar de novo, muita gente critica. E aí elas acabam escondendo dos parceiros, dos pais, da família que estão fazendo o tratamento. Isso eu acho que é uma forma de se blindar. Eu vejo que muitas pessoas se sentem mais confortáveis dessa forma. E às vezes eu mesmo dou essa dica. Porque ela fala assim, ai, o que será que vão pensar de mim, né? De novo, tô começando de novo. E aí, igual você falou, às vezes uma distância já vai resolver esse problema. Não, achei ótima a dica, Mari, né? Porque é isso, às vezes se blindar, né? Nossa, se eu sei que nessa família, com esse parceiro, se eu contar, esse vai ser o tipo de comportamento, né? Então, né, guarda para você, se preserva, né? Vai no seu processo ali, né? E eu acho que uma coisa legal é se cercar de pessoas que estão apoiando. Se for igual você falou, profissional, ok. Ai, mas vai que tem uma amiga que você sabe que você pode se abrir. Vai que tem alguém que vai te apoiar, porque ficar sozinho é muito difícil. Sim, que é criar essa rede de apoio, né? Isso é super importante. E acho que nesse sentido, também uma outra coisa que ajuda é a gente buscar modelos de pessoas que têm um corpo maior, que têm obesidade e que não estão estereotipadas. Nossa, eu ia falar isso no começo, quando a gente estava falando das mídias tradicionais, né? Você falou que nos filmes era sempre visto como uma pessoa que valia menos, né? E aí eu lembrei de uma coisa que está muito em voga, que é a representatividade das pessoas negras, por exemplo, no telejornal, nas novelas e tudo isso. Eu acho que pessoas com obesidade ainda não foram incluídas nesses papéis de representatividade. Você não vê alguém com obesidade apresentando um jornal. Você não vê alguém como protagonista de novela, protagonista de um filme que não seja de comédia. Ainda falta representatividade. Eu acho que isso é um ponto importante. Nas mídias sociais está começando a ter, né? Sim, acho que esse é um ponto. E aí a gente precisa falar também de um aspecto que é um aspecto social
que é o preconceito em relação à obesidade ainda não é considerado um crime. Né? Então, muitas vezes esse preconceito ele nem é reconhecido, ou essa necessidade, né, da representatividade, ele ainda muitas vezes não é reconhecido ou não é validado. Acho que isso é uma coisa que acaba dificultando também um pouco, né? Com certeza. Mas as coisas já estão muito diferentes, né? Assim, a gente está evoluindo aos pouquinhos. Evoluindo, né? Esses dias eu estava vendo, já tem um tempinho, aquele programa que era da Fátima Bernardes, agora são outros apresentadores. O Encontro. Uhum. E tem uma apresentadora que tem um peso maior. Eu acho que eu sei quem é, já vi. E ela é linda, e ela é super comunicativa, e ela é simpática. Eu acho que ela participou da Dança dos Famosos também. Sei quem é. Sei quem é. E, nossa, quando eu vi ela no programa, eu falei, gente, que coisa legal. Coisa boa, é tão bom, né? Ela é inteligente, ela é bonita, bem arrumada, né? Sim. Então, fora de todo esse estereótipo que a gente costuma ver, né? Tem algumas pessoas na rede social que eu adoro acompanhar, que são atletas. Eu acho isso o máximo. Hoje eu assisti um vídeo eu gosto do Chapadinha de Endorfina, do Bom Dia Óbvios. Tinha uma mulher que ela tava fazendo exercício tão intenso, e ela tinha uma obesidade, eu acho que 1 grau 3. Eu falei assim, nossa, que mulher maravilhosa. E aí, quem acha que quem tem obesidade não pode fazer exercício, não pode ter impacto, não pode, vê aquilo ali e fala, olha, eu posso. Exato, né? Porque você vai descobrindo que, de fato, aqueles estereótipos não são verdadeiros. Então, buscar esses modelos, eu acho que também é um fator que ajuda muito a gente a vencer, né? Lidar com essas consequências. Com certeza. A gente passou quase o programa inteiro falando sobre problemas. Mas é porque realmente é um problema grande, né? Mas vamos tentar achar algumas soluções para esse estigma, para esse preconceito. Uma das coisas que você falou foi sinalizar, né? Conversar com quem tá perto, para falar, olha, estou incomodada com isso e tal, não me ajuda, papapá. Mas em relação a pessoas desconhecidas, ao dia a dia no geral, ali, tem alguma forma, alguma estratégia que faz com que esse estigma diminua internamente, claro? Exato, acho que a gente vai para esse olhar do que eu posso fazer em relação a como eu me vejo. Então, quando a gente está, né, pensando, olha, eu estou, né, vivendo ali em sociedade e necessariamente eu vou passar por essas situações, eu acho que uma das coisas que mais ajuda é eu ter a clareza de que esses estereótipos não são verdadeiros. Então, eu acho que o primeiro passo é cuidar um pouco dessa internalização. Então, e para isso a gente precisa conhecer, saber que isso acontece, né? Entender quais foram os estigmas que a gente internalizou, que cada um internalizou, né? Buscar esses modelos para ir avaliando, será que realmente, né? Eu sou realmente preguiçosa, né? Ou eu não sou preguiçosa, olha tanta coisa que eu faço, né? Nossa, será que realmente eu não tenho autocontrole? Tá. Até um podcast que viralizou esse trechinho, né, de uma nutricionista comentando de uma paciente que tinha uma obesidade grau 2 ou 3, mas que era presidente de uma empresa top, né, no mundo e tal, e ela dizendo pra nutricionista, eu não tenho autocontrole, eu não tenho força de vontade. Daí ela falando, como? Você é presidente de uma empresa, um lugar que é ocupado por homens, né? Sim, como é que você chegou lá sem autodisciplina, sem autocontrole? Isso não existe, né? Então, acho que fazer esse trabalho de ir aos pouquinhos questionando esses estereótipos, entendendo o que de fato, né, são as suas características ou não, isso blinda a gente um pouco mais dos efeitos, dos impactos, né, desses eventos que a gente vai enfrentar e vai encontrar. Eu acho que é muito importante reconhecer que existe o estigma. Sim. Porque senão nunca a pessoa vai pensar que ela não pode estar incluída nisso, né? Porque senão para ela já é uma característica inerente a ela. Então, reconhecer o estigma e tentar reconhecer se aquilo é realmente verdade, né? E aí entra muito autoconhecimento, autoestima, né? A pessoa tem que estar forte
pra entender que não é tudo aquilo que é verdade. Sim, e que muitas vezes até ela pode observar alguns comportamentos que são verdadeiros, mas isso não significa que ela seja algo negativo. Então, por exemplo, né, uma das coisas que a gente sabe é que essa experiência com estigma diminui muito também o interesse das pessoas com obesidade de praticarem atividade física. E aí pode ser que realmente eu me reconheça assim, nossa, né, não gosto de fazer atividade física, não vou, né, tô sedentário. Ok, pode ser que eu esteja sedentário, mas não significa que é porque eu sou preguiçoso. Né? É muito maior do que isso. É porque você ouviu um monte de gente falando que você não pode. É porque você foi uma vez e doeu, e daí você achou que era por conta do seu peso, mas é porque você fez o exercício errado e qualquer pessoa poderia ter se machucado. Vem 1 milhão de pensamentos na cabeça e aí no final, não, é porque eu não gosto. Sim, né? E muitas vezes não é, né? Assim, é porque você foi e aí você foi julgado, né? Ou você sofreu algum tipo de piadinha. Isso tem muito. Pessoas que não vão na academia porque se sentem julgados. Sim. Não, eu lembro, na escola a gente tinha educação física, né? No, tipo, quinta série, né? Quinta, sexta série. Tinha educação física e tinha tal da queimada. E eu era a última a ser escolhida. Sempre. Sempre. Eu era a última a ser escolhida, porque sempre a ideia era, você não vai correr, você não vai conseguir ser tão rápida. Né? Sim, né? Então, a relação que a gente vai criando com esse contexto, muitas vezes é aversiva, né? E quando você se vê lá, né, na frente, assim, nossa, não quero ir. Parece que começou um histórico. E nessas aulas de estigma que eu assisti no congresso, tem uma parte muito interessante que esse sofrimento mental que as crianças começam a ter, até na adolescência, né, não está diretamente associado ao IMC. Então, às vezes, a pessoa tem um sobrepeso leve, ou ela só não é esquelética, só isso. Ela tem um pouquinho de carne, só. E às vezes isso já vai gerar o bullying e ela já começa com estigma e a longo prazo pode sim desenvolver um quadro de obesidade por conta disso que foi lá atrás. Às vezes dentro da família começa, né? Uma irmã que é mais magrinha, outra que tem um peso um pouco mais acima, as duas dentro do peso normal. Às vezes, essa que tá um pouco acima, comparando com a irmã apenas, ela é julgada, ela é, né, minorizada, e daí a longo prazo vai desenvolver um problema muito maior. Sim, e isso eu acho que é tão importante da gente educar sobre essa questão do estigma e de tentar diminuir essa relação, né, entre um determinado peso corporal, uma determinada forma física e essa questão, né, das competências, dos valores, porque é isso, né? Muitas vezes as pessoas passam por situações de estigma sem estarem de fato com sobrepeso. Várias. Estando longe disso. Eu tenho pacientes que falam assim, na infância eu sofria bullying. Quando eu olho minhas fotos de criança, eu era uma criança magra, eu era uma criança normal, mas eu não me reconhecia, porque tava todo mundo julgando, né? E quando você é criança, você é uma esponja, você absorve o que fala. Exato. Né? Então, isso acontece demais. No consultório também, na psicologia, e se eu olhar, por exemplo, na minha vida também, é isso, a gente olha foto, eu só era uma criança alta e, consequentemente, maior, né? Então, isso a gente tem que ter muito cuidado. Né, e aí passa por valorizar, e aí pensando, né, assim, nas famílias, valorizar as diferenças, né, valorizar as diferenças entre os corpos, né, as diferenças de personalidade. Então, quando eu valorizo a diferença, eu diminuo muito a chance, né, de reproduzir isso. Com certeza. Mas é um grande desafio ainda. É um grande desafio dentro das famílias, eu acho que é o principal desafio, porque é ali dentro, quando você é julgada dentro do seu núcleo mais familiar ali, sim, lá fora, quando alguém te julga, você acha normal, você acha que a pessoa tá certa, né? Na infância, eu não era magrinha, eu também tinha o peso um pouco acima dos coleguinhas e tal, e aí eu sempre gostei muito de doce de leite.
Doce de leite da minha avó, eu amava, amava. E aí, sempre que era almoço de domingo, tinha doce de leite, todo mundo já sabia que eu comia muito doce de leite. E aí, era criancinha ainda, mas todo mundo, nossa, tá comendo muito, né? Tá comendo muito. E teve uma vez que eu fui lá pegar a segunda colher. E era uma colher, né, bem cheia, assim. Fui pegar a segunda colher. E aí eu lembro do comentário da minha tia falando, nossa senhora, mas ela vai comer de novo? Nossa, mas aí ela já tá gordinha, né? Pensa como que vai ficar. E isso foi uma coisa, pensa, tá na minha memória até hoje. Eu não lembro de nada, mais nada desse dia. Eu só lembro desse comentário. Depois, assim, eu não tive problema com isso. Depois, fiquei adolescente, perdi peso naturalmente, assim. Mas se isso for um problema, se a pessoa internalizar isso e lá na frente ela realmente desenvolver uma obesidade, vai ser o estigma da vida dela. Sempre ela está errada, ela está comendo mais, tá tudo errado, né? Sim, sim. E como é isso, né? Assim, as pessoas passam a ter vergonha, às vezes, de comer em público. Nossa, muito comer comum. escondido é muito comum. E aí, como consequência, passa a comer escondido. O que deixa mais vulnerável a episódio de compulsão. Compulsão alimentar. Então, né? Eu tenho paciente que come, por exemplo, um pote de sorvete. Não joga no lixo. Desce, vai lá fora pra ninguém da casa ver que comeu um pote de sorvete. E às vezes compra outro pra deixar no lugar pra ninguém ver que acabou. Então, pensa o sofrimento que tá dentro da cabeça dessa pessoa. Enorme, é o tempo todo A vivendo energia isso. que ela gasta com esses, né, com essas estratégias é muito sofrido. Nossa, é muito difícil. É muito, muito. E no consultório de psicologia, tem algumas estratégias, algumas técnicas, né, de comportamentos que a gente consegue dar de dica para quem está assistindo a gente? Então, em relação à vivência, né, com o estigma e as consequências dele, acho que quando a gente pensa no consultório, no tratamento, a primeira coisa que a gente vai olhar é assim, tem alguma coisa qual que é a emergência, né? Porque às vezes você já tem ali uma consequência que precisa ser tratada, né? Então, às vezes a pessoa está num episódio depressivo muito grave ou fazendo uso abusivo de alguma substância. Então, assim, se tiver alguma emergência, a gente vai, né, tentar tratar ali. Apagar o fogo, resolver um pouco aquela consequência. Mas, pensando que isso já está, né, estável, o que a gente vai tentar é trabalhar com essa questão desse estigma internalizado. Que é um dos grandes objetivos, porque é muito raro e é muito difícil a gente não conseguir não internalizar, né? Então, e aí a gente vai usando, acho que uma sequência que em parte a gente já falou, que é ajudar o paciente a entender, reconhecer que existe o estigma, reconhecer quais são os estigmas que ele internalizou, né? Ir fazendo essa quebra, né? Que a gente já conversou de, enfim, buscar outros modelos, avaliar o que é verdade, o que não é verdade daquilo. Mas eu acho que a outra coisa que a gente trabalha muito, né, com esses pacientes é ajudar a desenvolver estratégias para lidar com esse estresse que sejam mais funcionais. Do que ir atrás da comida. Sim. Entendi. Porque é um padrão, é algo que vai ser muito recorrente. E ela pode ser uma das estratégias, mas ela não pode ser a única. Então, a gente vai sempre tentar desenvolver a percepção, né, de que eu estou indo para aquela estratégia. E será que existem outras? Né? Então, será que tem alguém do meu grupo social que eu posso ligar, né? Que eu posso chamar para sair, né? Que outras coisas eu gosto de fazer que me dão prazer além da comida? Então, isso é uma coisa que a gente trabalha muito, ampliar, né, essas ferramentas, essas formas de lidar com o estresse que vão vir da própria vivência com a obesidade e dos outros estresses da vida. Nossa, né? é igual a gente estava falando mais cedo, a comida ela é muito um conforto, tanto no dia de estresse, de tristeza, de frustração, de felicidade, de comemoração. Então, assim, ela entra em tudo. Ela vai ser boa para tudo. Só que se for sempre ela, a nossa válvula de escape, o problema vai ficando maior.
Então, é igual você falou, tem que encontrar soluções, né? E se a gente for pensar, isso é verdadeiro para a maior parte das estratégias que a gente usa, né? Muitas vezes o problema não é exatamente a estratégia, mas é ela ser a única. Então, por exemplo, eu vou jogar videogame para aliviar o estresse, né? Pode ser uma ótima estratégia, né? Mas se eu faço isso o tempo todo, né? E aí as pessoas estão me chamando para fazer alguma coisa, né? Eu deixo de me conectar com o meu companheiro, com a minha companheira, deixo as minhas responsabilidades, né? Isso começa a ser um problema, né? Então, quando a gente equilibra, quando a gente dá mais ferramentas, a gente tende a conseguir, né? Começar a ter uma relação melhor com a alimentação. E tem um outro ponto que eu acho que é muito importante também, Mari, quando a gente fala de lidar com o estigma, é a forma como a gente conversa com a gente mesmo. Porque quando a gente fala de internalizar, né, esse preconceito internalizado, ele vem de uma forma que também não é uma vozinha agradável, né? É um monstrinho. Mas você é tão preguiçosa. Não, né? Assim, você é muito preguiçosa, né? Você é incapaz, olha que vergonha, ai que nojo. Então, é uma voz muito crítica, né? E essa voz crítica, ela traz uma série de consequências até fisiológicas, né? Eu vou ter aumento de cortisol, vou ter aumento de... Né? É horrível, né? E todas aquelas consequências que a gente já conversou. Então, uma coisa que a gente trabalha muito no consultório é de ajudar o paciente a construir uma outra vozinha, né? Que seja mais compassiva, né? Que seja mais carinhosa, né? Compreensiva. Que realmente esteja ali não para criticar, mas para ajudar. Sim. Né? Porque quando a gente está só criticando, muitas vezes é tão ruim, isso me bloqueia até de pensar numa solução, de conseguir fazer diferente. Como se fosse realmente impossível sair daquela situação. Sim, porque a voz crítica, ela só tá ali criticando. Ela não dá vê solução. Nada de positivo. Não. Eu tenho muita paciente que não vê nada de positivo. O último exemplo que eu tenho, porque essa paciente ela já tá comigo há um tempinho, então ela já conhece mais ou menos algumas coisas que eu falo. E aí ela chegou depois de um tempo, de um tempo sem vir, e também que ela estava passando por um processo depressivo bem grave. E aí ela estava na segunda consulta, né? Ela falou assim, fiz exercício, mas só fiz 3 vezes nessa semana. Nossa, tô super, super chateada. Eu falei, o quê? Você estava 2 anos sem fazer exercício nenhum, e aí você fala que só fez 3 vezes na semana? Olha o quanto você está sendo... como você está sendo rígida com você. Olha como você está colocando o seu esforço, a sua vitória, como uma coisa negativa. Então, tem que mudar a linguagem. Eu já fiz 3 vezes na semana exercício. Que vitória que foi. Aí a gente pesou, ela tinha perdido 2 quilos. Ela, não, mas eu só perdi 2 quilos. Aí eu dei o meu olhar pra ela. Eu já tinha conversado sobre essa linguagem. E aí eu não precisei falar nada. Aí ela, que bom, já perdi 2 quilos. É isso. A pessoa que tem obesidade, que luta com isso há muito tempo, ela é a pior crítica de si mesma. Não precisa de ninguém falar. Ela mesma chega lá com medo de subir na balança, acha que fez tudo errado, e ela melhorou tanto. Eu falo assim, moça, você tá tão melhor. É difícil. Porque geralmente são muitos anos, né, de ter ouvido muitas vezes muito só crítica, né? Principalmente nesse aspecto, né? Então isso fica, a gente traz isso para dentro, né? A gente começa a reproduzir, né? A fazer isso com a gente mesmo, né? Às vezes os pais nem fazem mais, mas a gente tá fazendo e não precisa mais deles. A gente eu já tô o suficiente na minha crítica. E aí até uma coisa que a gente falou no episódio sobre a rotina, né, sobre hábitos, que muitas vezes as pessoas têm a idealização de que vai fazer tudo funcionar perfeitamente. Então, se eu quero colocar o exercício como um hábito na minha vida, só vai valer a pena se for 7 vezes na semana, 1 hora por dia. E daí o paciente com obesidade, ele tem muito isso também, né, de que tem que fazer tudo perfeito. E nunca a nossa vida não é perfeita, então nunca vai dar.
Porque muitas vezes a gente vai desenvolvendo, né, uma estratégia de muita rigidez, de se cobrar muito, né? Então, é muito frequente, assim, em pacientes que têm obesidade, às vezes, desenvolverem como estratégia, assim, eu quero ser perfeito em todas as outras áreas de uma forma meio que para compensar. É verdade, isso daí é muito comum mesmo. Então, isso acaba aparecendo também quando a gente está falando, né, sobre os cuidados com a saúde. Aí, esse padrão mais inflexível, mais exigente, ele entra aqui também. E esse é um outro desafio, assim, no tratamento, que e quando a gente está tentando, né, melhorar essa relação com o peso, enfim, com esses estigmas, é reconhecer e entender quais foram as estratégias que eu fui desenvolvendo, né, para manejar esse sofrimento, e como é que elas estão impactando. E o perfeccionismo, ele é que é muito frequente e que mais atrapalha do que ajuda, também né? acho. Porque é isso, às vezes eu falo, não, só serve se for 5 vezes, se eu fizer 2, eu acho que não valeu a pena, semana que vem eu não vou, porque olha que fracasso. Acabou. Né? Não dou conta mesmo. Então, estabelecer metas, né, que sejam mais realistas, que estejam sob controle do paciente, né, isso é uma coisa que a gente faz muito, que a gente tenta orientar, né, porque estabelecer uma meta, assim, eu quero perder 5 quilos. Isso não é uma meta. Assim, isso não é... Qual que vai ser a sua ação? Exato, porque não está sob o seu controle, né? Acho que esse é um outro ponto, né, Mari, de o quanto, quando a gente começa a entender que a obesidade, ela é muito mais complexa do que isso que falavam pra gente, não, é só fechar a boca e fazer exercício. Acabou, né? Problema resolvido. É muito mais complexo do que isso. Então, quando também o paciente começa a entender que existe essa complexidade, né? Isso ajuda a gente a falar, não, então, olha, isso aqui tem uma série de coisas que não vão estar sob o seu controle, né? No resultado da balança. Isso não depende só de você, não depende só do que você faça. Tem coisas que estão fora do seu controle e que vão influenciar isso. Né? Mas a quantidade de atividade física que eu vou fazer está sob o meu controle, o tipo de alimento que eu vou escolher está sob o meu controle, né? Então, a gente ajudar também os pacientes a focarem em objetivos que estão, de fato, sob o controle deles, isso também eu acho que faz muita diferença. Faz. E, às vezes, eu falo assim, olha, a balança vai ser a cereja do bolo. O peso que você vai perder na balança é a cereja do bolo. Tudo que você vai fazer, o resto das coisas que você vai fazer, a escolha alimentar, o uso da medicação, o exercício físico, isso vai ser a base. Você não se preocupa com o peso na balança, porque ele vai vir como uma consequência, vai acontecer. Talvez não na velocidade que você imagine, porque às vezes é irreal, mas se preocupar com a base, né, a base bem feita, para depois chegar lá no objetivo final. Sim, sim. E esse objetivo vai chegar, mas é isso, né? Às vezes vai ser mais demorado. O ritmo, né? O ritmo. A expectativa. Imediatismo a gente tem muito, né, hoje em dia. E uma coisa, assim, que eu lembro muito da minha experiência em momentos de dieta e tudo, é o quanto que isso oscila, né? Assim, eu lembro uma vez que eu estava com um acompanhamento com uma nutricionista, isso tem muitos anos. E eu tinha feito, assim, sabe quando você faz aquela semana, assim, que você faz certinho? Eu tinha feito, assim, perfeito. Tudo que estava no cardápio, eu tinha consciência disso. Cheguei lá, assim, toda... Arrasei. Eu falei, nossa, certeza, vou subir nessa balança, vou dar show. Subi na balança... Nada. Eu tinha engordado, acho que uns 200 gramas. Nossa, que desespero. Eu falava, mas não é possível. Eu fiz tudo que era pra fazer. Né? E é isso, né? Não funciona dessa forma. Não Às funciona vezes, realmente, a gente faz e naquela hora o resultado não vem. Né? Na balança. Né? Às vezes ele vai demorar um pouquinho mais pra vir, enfim. Aí entram uma série de outros fatores. Mas saber disso, né? Que não é só exatamente o que você fez... ajuda bastante. Com certeza. Diminui a sua própria responsabilidade naquilo, né? Que tem a sua responsabilidade e coisas que você não controla. Então... E que leva um tempo. Sim, né? leva um então, tempo. acho que isso também ajuda. Ju, você acha que a equipe multidisciplinar é muito importante nisso? Ou que, independente do tipo de profissional que está acompanhando essa pessoa com obesidade, ela tem capacidade de ser forte sozinha, de não internalizar os estigmas? Não, Mari, eu acho que não dá, né? Principalmente, assim, quando a gente fala, né, dessa complexidade, do quanto a gente está falando de um quadro que é complexo,
eu acho que a gente precisa de uma equipe, né? Porque um profissional só não vai dar conta. Porque a gente está falando de, né? Só aqui a gente falou, né? Da parte endócrino, da psicologia. Nutricionista, né? educação física. Então, de fato, a gente precisa ter uma equipe que possa realmente ajudar, orientar esse paciente nas diferentes áreas, né? Porque a gente está falando exatamente de uma doença que tem vários elementos aí que vão influenciar. E não adianta um só estar ciente disso, né? Eu tenho alguns pacientes que têm nutricionistas que não entendem que esse problema, esse estigma é muito desafiador. Eu tenho professores de educação física que acompanham algumas pacientes que são extremamente tóxicos e que é difícil de lidar com essas pessoas, assim. Então, eu acho que mesmo a equipe multidisciplinar estando ali acompanhando, eles têm que saber como que trata. Sim, né? Não basta ser uma equipe multidisciplinar, né? Tem que ser uma equipe alinhada em relação a essa questão, né? Do tratamento adequado da obesidade. Tem que ser uma equipe realmente que tenha, como você falou, né, Mari, consciência desses estigmas, que esteja comprometida a se observar, a se monitorar, acolher, lidar, né, de uma forma que seja de fato justa. Empática, né? Também, né? Eu acho. Eu tô num grupo de médicos, assim, às vezes a gente tem algumas discussões, e daí tinha uma médica que ela não é endócrino, mas que ela falou assim, no meu consultório tá chegando muita gente com obesidade, eu vou começar a tratar isso. E eu acho que vale a pena. Eu detesto tratar a obesidade. Você sabe, né? Eles não fazem nada, aí fica aquela coisa maçante, assim. E aí tava eu e um outro amigo endócrino no grupo. E aí, gente, eu não consegui falar nada. Aí ele falou assim, olha, eu acho que a sua a gente não pode, assim, era um grupo, assim, de pessoas, né, não muito próximas, mas assim. Aí ele falou, olha, você tem que, né, observar direito, eu acho que a motivação é uma coisa, tal. E foi tentando explicar tudo isso que a gente falou aqui. Mas eu acho que ela não entendeu. Eu acho que é muito difícil só numa discussão dessa, assim, é muito difícil de entender. Então, a gente tem que aprofundar muito mais esse assunto para que as pessoas entendam que é um problema muito maior do que só falta de força de vontade, que ainda está internalizado aí na cabeça da maioria dos médicos, nutricionistas e sei lá. Sim, é muito... essa história, o buraco é muito mais embaixo, né? Muito mais embaixo. E, na verdade, começa já na faculdade, né? Tem pesquisas que mostram que os estudantes da área da saúde já têm, né, esses preconceitos. Então, quando a gente fala de tentar mudar esse cenário, na verdade, a gente precisa começar a atuar já lá na formação. Nossa, igual eu te falei, na minha formação, né, na medicina, não tem uma área específica sobre isso. E eu acho realmente que a gente precisa cuidar da base. Sim. Tem que ter, não tem como. Na endócrina, então, eu acho que devia ter um ano só para a obesidade. E o outro ano a gente falaria de todas as outras 1000 doenças que tem. Mas é difícil, eu acho que a gente tem que pegar na base. E nas mídias sociais também, eu acho que a gente tem que, né? A gente é igual a formiguinha, né? A gente vai começando ali, fazer nosso papel ali de pouquinho em pouquinho para tentar conscientizar. Eu gosto muito quando os meus pacientes vêm falando, eu te assisto, eu sei que a obesidade é uma doença e tal. Eu fico, tipo, super orgulhosa, porque, assim, realmente a gente precisa que as pessoas entendam, porque senão elas vão se frustrar e a gente também. Sim, com certeza. E apesar da mídia, né, social ter, né, todos esses desafios, eu acho que ela é uma plataforma também para ajudar. Isso, concordo. Né? Então, é realmente fazer esse trabalho, como você falou, um trabalho de formiguinha, mas é uma plataforma que tem muita potência, né? E aí, isso é uma coisa que eu sempre oriento meus pacientes, que eu faço, que é de fazer uma curadoria do, né? que você está seguindo. Nossa, de quem você vai seguir, do que você vai ver. Porque como a gente está em contato 24 horas, se eu só tenho ali perfis que são estigmatizados ou que só valorizam... Pessoas magras. Eu vou reforçar isso. Então, é também a gente mudando, né? Quais são as escolhas que a gente faz, né? De o que eu vou deixar ter contato
comigo. Isso. E isso tá sob o nosso controle, né? Ju, eu acho que a gente poderia falar mais 2 horas sobre esse tema, porque esse assunto não acaba. Mas, pra finalizar, manda um recado pra quem tá ouvindo a gente e tá sofrendo muito, tá se sentindo desvalorizado, tá sofrendo preconceito. O que você acha que pode ser o primeiro passo? Como, diminuir essa carga? Então, eu acho que a primeira coisa que me vem na cabeça é saber que existe um caminho, né? Assim, saber que você não está sozinho, né? Que existem profissionais hoje que já têm esse cuidado, né? Então, eu acho que talvez a primeira coisa que eu gostaria de deixar é que saber que existe esperança, né? De que você pode encontrar um caminho para diminuir essa internalização, né? Tem uma... agora eu também sou péssima com nomes, mas ela tem um movimento que ela fala assim, combata o ódio, não, como é que é? Perca o ódio ao invés do peso. É uma ideia assim, né? De trabalhar para perder esses estigmas, essa raiva, esse... Autocrítica. Né? E com isso você vai, consequentemente, também conseguir cuidar melhor de você, né? Cuidar do seu peso. Uma coisa, na verdade, é consequência da outra. Eu falo muito para os meus pacientes assim, a gente só cuida daquilo que a gente gosta. Se você não gosta do seu corpo, se você se desvaloriza... É muito mais difícil cuidar. Eu não vou ter motivação para isso, né? Então, acho que, né, para quem está ainda navegando isso, talvez seja realmente... buscar modelos que te tragam essa esperança, né? Eu acho que isso ajuda muito, assim, buscar modelos que mostram que existe uma outra relação possível com o peso, com o corpo, né? Que esses estereótipos não são verdadeiros, né? Acho que isso ajuda muito, traz esperança, traz conforto. E, em segundo lugar, eu acho que é procurar profissionais que te acolham e que te tratem com respeito. Então, se você for em alguém, você viu que a pessoa te tratou de uma forma, né, estereotipada, cheia de preconceitos, foge. Ok, vai em outro. Próximo, né? Graças a Deus a gente tem opções hoje em dia. Sim, então buscar pessoas que, né, já têm esse entendimento, que vão dar esse apoio. Né? Acho que são acho que as duas principais coisas que me vêm na cabeça. Eu tenho paciente que fica muito tempo com profissionais que não são adequados, né? A gente pode falar com essas palavras. E daí eu sempre pergunto, gente, mas por quê? Por que você tá lá até hoje? E é igual você falou, às vezes nem sabe que existe um caminho. Sim. Às vezes nem sabe que existe outra forma de ser tratado, porque foi assim a vida inteira. Por que tem que ser diferente? Exato. Mas é diferente. A gente tá aqui pra provar isso, né, Ju? Sim. Não, é diferente. Nossa, até alguém que entende isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Né, nossa, E eu gosto muito no começo da minha carreira, né, como endócrino, eu não gostava de tratar a obesidade, porque eu não conseguia. Eu não tinha... conhecimento, acho que em primeiro lugar, e em segundo lugar eu não conseguia ajudar, eu acho que eu não estava preparada mesmo, e aí eu era igual a esses outros médicos, não gosto e tal, e aí depois que eu fui aprendendo e fui gostando e fui colocando isso na minha prática clínica, eu vi o quanto é maravilhoso ajudar, né? E ainda tem muito amigo médico que fala, não sei como que você aguenta. É tudo mentiroso. Fala que come... fala aquele cardápio certinho da nutricionista que come e é tudo mentira. Porque nunca vai dar certo. O tempo inteiro eu escutando essas coisas. E aí é aquele trabalho de formiguinha. Começar pelos mais próximos, né? Começar por eles. Falar assim, olha, não é bem assim. Olha, você está sendo preconceituoso. Mas a gente vai conseguir. Vai, você já está conseguindo. Vamos conseguir, né? Cada dia mais. Eu fico muito feliz, sabe, Mari, assim, quando eu vejo o seu trabalho, né, e de ver que essas pessoas têm, né, esse acolhimento, faz muita diferença. Nossa, eu acho muito bom. Faz muita diferença. Vamos aumentar esses profissionais que têm essa empatia. Vamos futuramente montar um curso preparatório. Ótimo! Nossa, já vamos lá. Tá aí o projeto. Vamos lá. A Enio vai ser o nosso filmmaker, a gente vai ter um curso sobre isso. Nossa, ótima ideia.
Ju, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui de novo. E da terceira vez você vai pedir música. Combinado. Obrigada, Ju. Obrigada, foi um prazer, Mari. Gente, vocês viram que esse tema é muito importante, né? Então encaminha para aquele seu médico que te tratou mal. Você sabe que ele tem Instagram, não sabe? Encaminha para seus amigos, encaminha para quem você sabe que tá sofrendo com isso. Curte esse vídeo, porque sei que você gostou. Comenta se tem alguma coisa a acrescentar. E se inscreve no canal, porque a gente sempre vai ter episódios novos dessa temporada, sempre falando sobre o desafio que é a obesidade no mundo de hoje. Até a próxima!